Boa noite, sou Lindaura Primavera, membro da Academia de Letras, sou chefe de protocolo e mais uma vez estou aqui para apresentar, fazer uma abertura dos nossos trabalhos de hoje, que já há algumas semanas, desde fevereiro, toda semana apresenta um trabalho e nesta semana vamos apresentar os trabalhos dos nossos escritores que já foram apresentados na semana passada, alguns também, essa semana outros e ainda outros na próxima. Já foram apresentados várias lives de poemas, de leituras, os 300 anos de Minas Gerais e outras. E agora será o trabalho da Wilza, as obras de Wilza, de Edneia, Gilson José e João Evangelista. E essas lives estão sendo custeadas pela Lei Aldir Blanc. E ficamos muito felizes com vocês nos acompanhando, nos dando esta força. É a forma que estamos tendo de interagir com vocês, nesta época agora de pandemia. Porque também não podemos parar, nosso trabalho tem que ser divulgado, porque não tem como nos reunirmos. Mas está aí e teremos ainda muitas outras lives ainda, tá? E podemos contar com vocês, eu creio. Todas serão divulgadas a data, no Face, no Instagram, Então, muito obrigada. Fique agora com os nossos trabalhos. Wilza, Edneia, Gilson José e João Evangelista. Boa noite. Sou Wilza Mairink, compositora, professora de música, escritora de poesia e literatura infantil, integrante da Alepon, Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, e tenho por patrono Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. E ele notabilizou-se pelos seus poemas. Foi um poeta que marcou a literatura e a música. E a sua obra é vasta, mas ele sempre considerou que a poesia foi a sua primeira e maior vocação, e que toda sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho com a literatura e a música. Com a música, eu trabalho desde 1992 como professora de teclado e teoria musical em Ponte Nova. Eu tenho escola própria e ministro aulas para adulto e criança com método facilitado. Também componho música sacra, infantil e romântica. As minhas músicas sacras, eu falo de Deus e da vida, portanto, é uma música que pode ser usada por qualquer religião, porque eu não cito uma específica. As músicas românticas são de vários estilos e ritmos, como samba, bolero, pop, valsa e outros. Agora, as músicas infantis eu gosto muito. São músicas com temas educativos, como lixo no lixo, lavar as mãos, vamos estudar, multiplicação. E essas músicas eu já trabalhei com crianças em escolas em Ponte Nova como voluntária e obtive um excelente resultado que até me surpreendeu pelo aprendizado e pela alegria das crianças. Porque eu acho que levar algum tema para ser desenvolvido através da música fica mais fácil. Eu também componho canções com letra e melodia de minha autoria. Porém, tenho parceria também com alguns acadêmicos da Alepon, como, por exemplo, o Ivani Damasceno, que juntos fizemos o hino da Alepon.
A letra é de autoria dele e a melodia de minha autoria. Também em parceria com os acadêmicos José Camilo Filho e Alfredo Padovani, musiquei alguns poemas deles. Na literatura, eu escrevo poemas e coloco também melodia. Inclusive, lancei um livro em 2014, Poemas e Canções. Este livro, ele contém algumas letras de canções compostas por mim, através das quais eu procuro passar mensagens positivas. Também há poemas com temas comuns e variados no cotidiano das pessoas, ou até da minha vivência. Também falo sobre a usina e a fazenda do Peão, onde nasci, sobre a natureza, a cidade de Ponte Nova, com a beira-rio, o pontilhão. E nos livros de literatura infantil, como este aqui, que eu publiquei em 2018, são de poemas diversos, para a criança ler, recitar e criar o seu próprio texto nos espaços que eu deixo abaixo de alguns poemas, para que a criança possa interagir, escrever o seu próprio poema, assim tornando mais interessante a leitura. Neste livro, também lançado em 2018, Anelim na Escola, eu relato de forma poética o processo de alfabetização de uma criança chamada Anelim. Anelim é o nome de trás para frente da minha sobrinha neta, Milena, com quem eu coloco como personagem nesse livro e virei as letras do nome dela. Então ficou Anelim na Escola. Também é um livro que tem atividades que a criança pode ler, pode fazer, pode colorir, pode desenhar. Este livro, Vovó Uma e Vovô Urso, eu lancei ano passado. E nele mostra a convivência entre avós e netos, com os apelidos e momentos inesquecíveis vividos entre os avós e netos. Porque, afinal, quem nunca viveu essa relação de carinho e afeto entre os avós e netos? É também um livro de linguagem fácil, ilustrado, contém alguns poemas, orações, mensagens, letra de música. Agora, este aqui, A Menina que Sonhava, foi o primeiro livro de literatura infantil que eu lancei. Nele eu conto sobre a menina que sonhava e caminhava pelo jardim encantado. E que nessa caminhada ela prossegue pela natureza afora junto com seu irmãozinho, e ali eles vão adquirindo conhecimentos importantes pela natureza. É um livro ilustrado também, com leveza de linguagem, que facilita a leitura. Também possui alguns poemas, algumas letras de canções. E eu tenho de música 2 livros que, se Deus quiser, eu pretendo ainda lançar. É o livro Cante Comigo, onde eu pretendo colocar o CD gravado com as canções, e tem as letras que podem ser usadas para serem seguidas e facilitar para acompanhar a música, e também para poder trabalhar a letra da música. Tenho o outro, que também é com as canções infantis, que chama Cante e Aprenda. Eles são de diversos temas que auxiliam na educação, como o ajudante do dia, multiplicação, vamos estudar, vamos orar. Eles contêm também letras, e eu também pretendo gravar com o CD e também com partituras das canções para serem estudadas durante as aulas de música. Tenho diversos outros livros de poemas, de literatura infantil, que ainda pretendo publicar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai, que bom que este, meu Deus, que frio que me dá o encontro deste olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar,
amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isto é, meu Deus, que frio que me dá o encontro deste olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 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 Meu nome é Edneia da Silva Tomás. Sou natural da cidade de Piedade, Ponte Nova, Minas Gerais. A sétima dos 9 filhos do casal Protino Antônio Tomás, agricultor, oleiro, poeta e músico, autodidata, e Maria Paulina da Silva Tomás, costureira e do lar. Nasci aos 29 dias do mês de junho de 1974 e vivi minha infância e adolescência regadas de muito amor e dedicação dos meus pais e irmãos. Aos 17 anos de idade, concluí o ensino médio, curso magistério, na Escola Municipal Intendente Joaquim Martins. Sempre nutrindo meus sonhos de atuar na área da educação, aos 18 anos me ingressei na Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Piranga, na cidade de Ponte Nova, onde cursei letras. Posteriormente a essa inestimável conquista, me matriculei na Fundação Educacional Rosemar Pimentel, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde por 2 anos me preparei para a aquisição da licenciatura plena em língua portuguesa e língua inglesa. Nos anos de 2003 e 2007, fui agraciada com a maternidade, Maria Luísa e Ana Júlia, grandes bênçãos divinas. Nessa incansável caminhada, regada de aprendizados diversos, concluí pós-graduação em supervisão escolar pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Porém, os desafios e sonhos surgiam cada vez mais. E na oportunidade, por mim julgada a mais memorável em meus anseios acerca da cultura e das artes, em 2014, através do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, FEC-MG, por intermédio da Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, Alepom, onde ocupo desde o ano de 2011 a cadeira número 28, categoria Poesia, eu e meu pai eternizamos a realização de um sonho, o voo da imaginação, contos, versos, poesias, onde registramos muitos de seus causos e algumas poesias e poemas de minha autoria.
Anteriormente, meu ingresso na Alepom, eu já participava e presidia o projeto Circulando a Poesia, onde a sociedade participava, prestigiava momentos descontraídos em locais públicos da cidade, através de músicas, declamações de poesias, leituras de poemas, apresentações teatrais e oficinas literárias, vislumbrando nossa cultura brasileira em todos os seus contextos. Nesse momento, agradeço a Deus e a todos os confrades e confreiras pelo incentivo e acolhimento. Gratidão eterna ao meu saudoso pai, notável e inesquecível cidadão piedadense, grande incentivador e propagador das artes culturais e literárias. Protino Antônio Tomás, minha maior inspiração, eterna saudade e gratidão. Um abraço poético a todos e todas que nos assistem e que vêm ao longo desses anos acompanhando o nosso trabalho em prol da cultura. Um forte abraço, uma boa noite e até breve. Olá, eu sou o Gilson José de Oliveira, o Gilson José para muitos, o Gilson de Oliveira para outros, e ocupo a cadeira 17 aqui na nossa Academia de Letras de Ponte Nova, uma cadeira de poesia, que tem como o patrono o Dias Gomes, o teatrólogo, dramaturgo, novelista Dias Gomes. Eu entrei na academia em 2007 e escolhi o Dias Gomes como patrono. Na verdade, na minha formação literária, se assim podemos colocar, minha paixão primeira é Carlos Drummond de Andrade. Uma segunda escolha, claro que seria Guimarães Rosa, mas essas cadeiras já estavam ocupadas. Então eu fui procurar alguém que se identifica comigo. E esse alguém que tem uma identificação ideológica comigo era o Dias Gomes, que faleceu em 99, prematuramente, no acidente de carro em São Paulo. E eu gosto muito do jeito dele tratar a literatura como engajamento, como a busca de uma dialética, de uma discussão de um tema, da formação de uma consciência crítica, como proposição de que as pessoas discutam certos temas. Então eu achei isso muito importante na obra do Dias Gomes e quis trazê-lo como o meu patrono para a nossa academia. Eu quero falar, porque eu acho que para eu falar das minhas obras, eu fico constrangido. Vou falar um pouco, eu vou mostrar um pouco o que eu publiquei até hoje, mas eu quero falar um pouco das minhas raízes, de onde eu venho, quem sou eu. E o meu primeiro livro, Do Amor
e da Solidão. Ele foi lançado em 1997. É um livro de 73 páginas. E são poesias, evidentemente. E essas poesias, elas têm uma parte, muitas delas são bem anteriores, é claro, a 97. Eu tenho aqui uma poesia de 83, eu tenho anterior, tenho poesia aqui de 78, né? E algumas que eu nem sei precisar a data aqui, de 79, né? De 80 tem várias. Então, remetem a um tempo antigo, porque muita coisa se perdeu do que eu escrevi. Eu escrevia num livro, um caderno verde, meus manuscritos, tudo à mão. E depois isso se perdeu um pouco, e eu acabei salvando algumas coisas. Coloquei neste livro e também alguns poemas do momento em que eu publicava o livro, 96, 97, que vi muito próximas então da publicação. Porque, na verdade, há um espaço geográfico que me marca muito, em primeiro lugar, que é o Córrego das Palmeiras, onde eu apareci para a vida, né? Eu fui para lá com 1 ano de idade, e ali eu cresci convivendo com aqueles córregos, com as pessoas, com a família, com os bichos, com as matas, as florestas que a gente chamava de capoeiras, e onde era uma mata mais fechadona, mais sólida, de árvores mais madeiras de lei, a gente chamava de mata. Mas aquela floresta um pouquinho mais rala e de árvores mais baixas, de uma formação mais recente, a gente chamava de capoeira. Não sei se em todo lugar é assim. Mas aquele lugar ficou muito na minha vida, e ainda fica até hoje, e é inspiração até hoje para a minha poesia, para tudo que eu trago da vida. As pessoas, o lugar, tudo tem a ver. E depois de um tempo, eu fui morar no internato, primeiro aqui em Ponte Nova, depois Cachoeira do Campo, depois Mariana, por um longo tempo em Mariana, né, por 9 anos, ficando em Mariana, né, no seminário, no internato. E muitos poemas, até hoje, os que ainda faço, evocam esse tempo, as pessoas, o carro de boi, a água, os bichos, a conversa das pessoas, o tempo daquela região, a comida, tudo tem a ver com aquele lugar. Então, muita coisa que me inspira tem a ver com o Córrego das Palmeiras. Numa fazenda vizinha, a Fazenda dos Alpes, eu fui estudar, né? Fui fazer o primário. E tive como professora a Dona Maria Antônia Auxiliadora Moreira Lana, e depois, por um tempo pequeno, mas muito marcante também, a Milene, né? Marilene dos Santos, de Rio Casca. Mas que a Dona Maria Antônia, aquela que nos marcou profundamente, a todos nós que frequentamos aquela escolinha, e dela guardo grandes lembranças. Ela faleceu há 2 anos, em Juiz de Fora, com 95 anos, mas uma pessoa que nos ensinou as primeiras letras e incentivou a leitura, a poesia, a declamação, a festa, a convivência, o futebol, as brincadeiras de roda, as rezas. É uma escola que estava inserida dentro de uma comunidade, apesar do contexto histórico totalmente adverso. Os anos de chumbo, né? 67, 68, 69, 70, os anos pesados do Brasil, né? Mas era um tempo e um lugar
em que a gente estava um pouco desligado disto, percebia quase nada dessas questões. Então, desse primeiro livro, tem poemas que eu gosto muito, particularmente, né? Eu gosto, por exemplo, de Sangrando por Você. Meu coração sangrou, jorrou sangue corbonina, minha vida desbotou de paixão pela menina. Sonho lindo, manhã feliz, flor se abrindo à janela. Então era a ternura dela, forte como a canção de atriz. Machucar alguém assim com um suspiro e não amar? Deixo de viver é o meu fim, meu encanto vejo desabar. Agora em mim é guerrilha, na trincheira sei que vou morrer. Meu coração é seu, menina, em pedaços sangra por você. Esse é um poema bastante intimista, mas um outro aqui marcou porque ele foi declamado, ele ganhou o festival com declamação, ele foi lido pelos amigos que gostaram muito. Eu não vou ler todo porque ele é grande. É um poema de 8 estrofes, sendo 8 versos cada um, a balada do Rio da Vida. Para alguns amigos, os amigos são generosos comigo, esse é talvez o melhor poema que eu fiz, né? Um poema que o pessoal gosta muito, né? Eu leio só um trecho aqui, escolhi uma estrofe. O rio da vida me trouxe você, qual seiva suave e invisível. Brotou do encontro uma flor, uma amizade, um convívio. Navegamos juntos, remamos a favor e contra a corrente, numa espiral, num crescimento, do alucinante ritmo do existir. Mas para o final, eu vou ler o último verso, né, a última estrofe. Os que ficam à margem não sabem da solidão. O livro é do amor e da solidão, né? Então, os que ficam à margem não sabem da solidão, nem da cachaça amiga, companheira única, nem do breviário encostado não dizendo nada. Não viram sangrar de paixão um coração, nem a vigília noturna penitência amarga. Não conhecem o êxtase do sentimento atrevido, ou o preço da renúncia do humano amor, quando encontrado, não quando desconhecido. Esse livro causou um grande impacto, porque eu estava ainda no ministério sacerdotal, falando do amor e da solidão. Eu não percebia, mas teve muito tititi em torno desse livro, com certeza que teve, né? Depois eu lancei um livro, né, Quando Todos Somos Suspeitos, são 17 contos. Eu ainda estava aqui, morava aqui ainda em Ponte Nova. O livro é de 99, início de 99, quando eu estava saindo daqui para ir morar na Grande Vitória, no Espírito Santo. Então, são contos, eu não vou falar sobre esse livro. Na sequência, eu lancei um livro, exatamente no período que eu fiquei morando na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, por 1 ano e meio, todo ano de 1999, e exatamente a metade do ano 2000. Então, é a virada do milênio, né? Marcou muito, e era uma virada também na nossa vida, né? Na mudança que a gente faria, deixando o ministério sacerdotal e indo para uma vida de, vamos dizer, leigo. Não se reduz ao estado leigo exatamente, mas é quase isso. Então, esses poemas retratam esse período que eu vivi lá, convivendo com a morte, porque eu morava num lugar de extrema violência, que tinha morte todos os dias. Eu retrato essa morte, mas convivendo também com a beleza do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, a cidade de Vitória, o entorno, aquilo é um pedaço do céu na terra, né, em termos de beleza, de cultura, de história. Então tem esse lado maravilhoso do capixaba. Eu admiro profundamente o capixaba, porque o verdadeiro capixaba, né, o nativo. Há muita gente que foi para lá, que mora lá, mas foi de longe para lá. Agora, o verdadeiro capixaba, ele tem uma identificação cultural muito grande com a sua história. Aqui tem alguns poemas diferentes, né, do meu jeito de escrever, mas tem alguns que são me marcaram muito. Infelizmente, um livro muito mal produzido, talvez o mais caro que eu paguei, a editora fez uma porcaria de uma
produção, né? Ele foi escrito todo ele em 99 e 2000, mas eu só o publiquei em 2004. Exatamente, 2004 ou 2003? 2003. Né? Eu cismei que 2004, mas 2003 que ele foi publicado. Então, tem as belezas, né? Por exemplo, Ponta da Fruta é um lugar maravilhoso, né? Eu falo da Ponta da Fruta. Em suave e terno beijo, terra e mar se acariciam no balneário de Ponta da Fruta. Intensamente se entregam, e o mar vai penetrando a areia movediça que se contorce e geme, e o mar agitado grita espumante de prazer. Em torno é calmaria. Água e areia se batem, se tocam e se fecundam, vida a fazer. Como é bom espairecer nos gorjeios matinais, nos afagos naturais, e se reparar da labuta na excitante Ponta da Fruta. Um lugar muito gostoso, muito bonito. Tem um poema aqui muito estranho, que escrevi numa noite, assim, né? Ele é um poema de 26 estrofes, né? Grandalhão aqui, ocupa várias páginas, e embora estivesse lá, eu estou fazendo a memória lá do Córrego das Palmeiras, né? Elegia da Mocidade Morta, em que eu tenho aqui uma epígrafe que é do Pablo Neruda. Não sei se morreste e se morri, esperando sabê-lo, te canto este canto. Então, não vou falar, é um poema grande, nem citar, é um poema diferente, eu não sei, porque são os outros que têm que falar do meu poema, eu não sei falar das coisas que eu escrevo. Acho que os críticos, né, a recepção da poesia que precisa dizer, da poesia e de qualquer produção literária, que não sei se está na ordem, acredito que sim. Eu trago depois um livro de crônicas do ano de 2000 e... meu Deus, quando foi isso? 2008. Eu trouxe esse livro aqui, né, Construir a Paz, é uma época que eu trabalhei com muito prazer no jornal Listão e produzia algumas crônicas. Eu fiz uma coletânea e algumas outras coisas que eu escrevi, mas normalmente, praticamente tudo aqui são aquelas crônicas e, sinceramente, algumas eu gosto muito desse livro. São crônicas curtas, porque o jornal me dava um espaço X, eu tinha que escrever no tamanho daquele espaço que o jornal me dava. Então, é assim que ficou. São crônicas bastante curtas, mas tem algumas que eu gosto muito, assim, né? Coisas do coração. E sempre voltando àquela escola, né? A Vaca Pegadeira, por exemplo, refere-se a um momento lá na escola, lá da Fazenda dos Alpes, em que, né, ao lado de um curral, a escola, para a gente sair do terreiro da fazenda, da escola, um curral e depois uma área solta, tinha que passar por uma porteira. Havia uma vaca chamada Pomba, muito brava, eu pequenininho, e ninguém passava perto dela, principalmente quando ela estava com um bezerrinho novo, né? Ficava muito brava, defendendo o seu bezerro e assustada com as pessoas. E eu, ousado, atrevido, abro a porteira quando todos os meninos vão saindo, né? Todos nós vamos saindo, meninos e meninas. Quando eu abro a porteira, a vaca parte para cima de todo mundo e é uma confusão danada, e sobe menino em cima da árvore, sobe no muro, sobe nas ripas do curral, e é uma confusão danada. Mas tem coisas engraçadas e tem coisas muito sérias também. Um livro que eu gosto muito, que é esse livro, O Amor e o Tempo. Eu gosto muito desse livro, não sei por que gosto tanto assim, né, de poesias. Aqui, realmente, 2010, eu adoro esse livro. Quero ver se eu trago alguma coisa aqui para vocês. Pode falar, tem um poema aqui que é exatamente esse nome, O Amor e o Tempo. É um livro que é um poema que dá título ao livro. Eu deveria ter marcado para vocês, né, para não ficar olhando aqui.
Meu Deus, gosto muito deste poema, gosto muito desse livro. Não sei se mais alguém gosta, né? É isso, tem que saber se mais alguém gosta, né? O importante, eu aprendi, está aqui, tempo e amor. Eu tenho um epígrafe que eu quero ler, porque é muito bonito, é de Marisa Raja Gabalha, O Tempo do Amor, que inspirou um pouco também o livro. Ela diz: o amor tem 3, tem 6, tem 100, tem 1000 tempos de ir embora, de não mais suportar. Mas para quem aprendeu, na rotina do outro, o espelho do seu eu, o tempo do amor é seu. Marisa Raja Gabalha, num livro chamado Aleluia, um belíssimo livro de Marisa Raja Gabalha. Então eu falo do tempo num poema maior, um poema também longo, e eu gosto muito dele, porque ele diz que o amor, esse sujeito indeterminado, nos invade, nos transporta, nos faz planar nas alturas, sem saber para onde vamos, sem noção de onde pousar, de forma segura. O amor cultivado, sem traquinagens, pede resposta, espera pelo cuidado. Amor múltiplo que evoca com toneladas de saudade a palavra sorridente do pai, a materna serenidade, cujas mãos enrugadas afagam como se jovens mãos fossem. Eu gosto desse poema, gosto desse livro, né, de vários poemas aqui, que são longos, a maioria é de poemas longos, eu gosto dele. Tem aqui um trabalho, né, que é Fé, Ética e Política, é um livro de artigos que tem a ver com a questão política, com a questão educacional e com a questão da ética. Eu trabalho um pouco, são 7 artigos científicos deste livro. Um livro também, não sei como que foi, mas a recepção, não sei quem leu, quem não leu, muitos comentaram comigo, A Última Missa. É um romance, espécie de um romance de formação, um romance histórico, e tem alguns comentaram comigo, escreveram alguma coisa, e quem fez uma melhor recepção foi o meu amigo Nilo Silva Lima, que escreveu no seu site, seu blog, Literatura Lima, algo muito bonito, né, uma crítica muito bacana, recebeu muito bem, como outros também receberam bem. Houve quem não recebesse. Soube de uma pessoa que rasgou algumas páginas desse livro, jogou fora. Então, ótimo, mas tem maioria gostou muito e ficou muito bacana. Tem uma parte, a parte mais final, tem alguns trechos que eu escrevo como fragmentos. Então, eu escrevo várias coisas, né, desses fragmentos. São momentos assim, né? Por exemplo, Serra da Piedade. É um fragmento. São 5 horas da manhã e já estou na estrada. Deixei Santa Bárbara bem cedo. Pedi ao Padre João para me despertar. Ele já veio me cumprimentando. Germano ligou agora. Vai ligar de novo em 5 minutos. É seu aniversário, ele me falou. Parabéns. Então, aos primeiros raios do sol, subo a Serra da Piedade, de onde se pode contemplar o céu e o horizonte belo de Belo Horizonte. Preciso de horizontes. Busco ansiosamente por um horizonte. E vou ler um livro inteiro para vocês, né? Mas é um livro polêmico e não sei, acho que algumas pessoas leram, um ou outro não gostou, mas alguns mandaram de volta um feedback muito interessante sobre esse livro, que eu vou reeditar na forma e-book, vou publicar e quem não teve acesso vai poder ter acesso. Vou fazer uma revisão, consertar alguma coisa, acrescentar 2 fragmentos e aí vou colocar disponível em breve, não vai demorar muito não, tá fácil. Aqui o livro de crônicas também, a Casa Vazia. Eu gosto muito desse livro também, não sei porquê.
Tem algumas coisas interessantes, algumas, né, são crônicas, e sei, né, eu não posso falar mas do meu livro, né, se é bom, se é ruim, as pessoas que têm que dizer. Mas são várias crônicas também publicadas no Jornal Listão, fiz uma coletânea, e aí está. Bom, aí vem um livro de poesias de 2018, que é 50 Tons Poéticos. E também aqui com a recepção muito boa também, né? Tem alguma coisa aqui que as pessoas gostam. Vou ler um poeminha aqui. Vou ler um poeminha para você. Saudade viral. Hoje, especialmente, bate a saudade viral. Dessa que imobiliza, permanece febril, do tipo que reduz o humor, baixa o astral, força o recolhimento. Tanta gente e ninguém. Tanta estrada e o tempo a voar por ela, levantando poeira, escondendo ao longe pessoas e esperanças. Impossível estender os braços e colher uma flor para cada amor que morre. Impossível apanhar a fruta no alto de uma copada e inundar com o seu aroma o rosto que me interpela, lá onde as alamandas escalam muros sem pedras. Um sorriso irradiante me chama e diz sem dizer que me ama. Impossível atravessar a porteira para onde os cães ferozes ladram e destroçam o que mais houver. Pudera desafiar o futuro com meu rastelo, agora que virei capeta, nessa guerra besta do gavião que devora a presa apenas para mostrar que manda, mesmo sem estar com fome. Na sala grande, Digliola canta na vitrola, Dio come te amo. Saudade que arde como pimenta verde colhida no formigueiro e me pega desprevenido e me derruba por inteiro. Saudade viral, né? Que derruba a gente, você fica para baixo. Acho que esse tempo que nós estamos vivendo também, meu caro Júlio, meu caro José Otávio, é um tempo difícil, né? Em que a gente fica com essa saudade, com essa vontade de abraçar e você fica para baixo, né? Muito difícil. Acho que esse poema fala muito desse tema, né? Desse momento. Mas eu queria falar também do olhar. É um poema. Cada poema tem, às vezes eu lembro a circunstância que eu escrevi, né? Às vezes eu lembro qual foi o olhar que me olhou, né, e que me inspirou a escrever, que me olhou de uma maneira bonita, né? Que me traduziu um sorriso, um rosto sereno, de paz, talvez algumas coisas a gente lembra. Então, olhar. Aqui eu cito na epígrafe o Zé Geraldo, o grande cantor Zé Geraldo. Esse olhar, sempre fitando o infinito, envolto em mistérios, ainda traz a emoção de um brilho bonito. É o Zé Geraldo. E aqui eu começo o poema. Esse olhar que desvela e vê por dentro, decompõe a tela e risca a palavra encantamento. Risca aqui no sentido de riscar, é que o povo fala hoje, eu vou te cancelar, não é cancelar a palavra encantamento, é riscar no sentido de rabiscar, de escrever a palavra encantamento, né? Então, esse olhar que desvela e vê por dentro, decompõe a tela e risca a palavra encantamento. Olhar inquisidor de uma resposta que não há. O que longe vê não é horizonte. O compacto paredão que me atravessa com esse raio luzidio não é uma ponte. Esse olhar que sorri e me preenche o vazio, lampeja esse minério em aflito desmonte. Esse olhar em desafio decora um ambiente rígido e frio que tudo aniquila e depois perfila, lentamente e tardio. Olhar pesado esse, né? Um olhar que mexeu, né, com o poeta. Eu também acho que um livro que me deu prazer em fazer, me deu grande alegria de fazer. Aqui eu tenho um livro de 2018, que são também um livro de artigos
aqui mais na filosofia da educação, principalmente alguma coisa também sobre a ética ligada à educação, em que eu trato do Paulo Freire, da escola em tempo integral, né? Do capital social e da política pública. Eu trabalho um artigo aqui, modesto, mas sobre Hannah Arendt, conceitos políticos de Hannah Arendt, a urgência da ética ambiental, falo do Antônio Gramsci. Depois trabalho a filosofia para criança e adolescente, uma síntese da filosofia na antiguidade. Um livro que também me lembra um tempo de ardor e de dor também. E por último, eu tenho esses 2 livros que lancei, né, no ano passado, nesse ano que passou, A Esperança Arredia, um livro de poesias, né? E, sinceramente, num dado momento eu achei que foi o melhor trabalho que eu fiz de poesia, não sei, depois eu fiquei na dúvida, não sei se foi, aí também são as pessoas que têm que dizer, né? Mas não tanta gente ainda conseguiu tê-lo, porque é um livro que está preso comigo. Esse eu tenho muitos deles ainda comigo, porque com a pandemia eu não tive como nem fazer lançamento, nem andei despachando para algumas pessoas. Mas tem que ver um pouco como fazer chegar aqueles que gostam dos livros, né, do Gilson, do Barão, que sou eu, né? Tem que ver quem gosta. Tem tempo, meu caro Júlio? Posso ler um? Eu tenho ainda um tempinho? Vê para mim aí. Eu não quero... já esgotou. Então tá. Vou procurar um bem curtinho aqui. Né? Um poema bem curtinho. Amanhece. Amanhece, um sol em pitadas desvela o verde. O frio encolhido, acanhado, cores e sabores moldam a esperança de um tisde desconfiado. Devo crer que a bênção virá do mesmo lado em que brota a manhã. Alma ferida, o corpo cansado, ainda creio ajoelhado. A espera não é vã. A esperança é um livro em que eu rezei muito nesse livro. Eu estive muito espiritualizado nesse livro. Uma espiritualidade difícil, mas está aí. E, por último, também foi publicado juntamente, mas esse veio logo em seguida, né, os poemas vieram na sequência, Poesia de Resistência. Então, esses 2 livros saíram juntos em 2020. Eu os tenho ainda, né, muitos, para encaminhar. Se alguém quiser adquirir, não há problema, é só me dar um toque que são livros que estão aí. Bom, acho que é isso. Eu vou ler um poeminha daqui, só para não dizer que não falei desse livro, né? Vamos lá. Esse talvez tenha a ver conosco, tem a ver. Madrugadas. Falei do amanhecer no outro, né? Aqui as madrugadas. Madrugadas e seu silêncio estridente. Sem algazarra de pássaros acordando, sem rondas de atalaias e suas buzinas, sem o rangido das porteiras atiçando cães, sem ronco de motores e fedor de óleo diesel. Maio deitado eternamente sem vida. Morto, silente, acomodado na espreita. Maio sem sons, sem cores, sem amores, sem flores que já se foram, sem frutos que ainda não chegaram. Antífona do inverno duro e esticado, a extenuante travessia do outro lado, de bípede sem alma e sem juízo, metralhando o sonho de um homem bom. Maio de um país desgovernado, a chacota do mundo sobre um tresloucado que finge que tange o gado. Maio a incerteza do que será, quando não amanhecer mais que névoa e se souber que o sol de graça não virá. Assim eu encerro, né, essa apresentação. Agradeço a Alepon, agradeço aos técnicos aqui, meu caro Júlio Valadares, José Otávio. Deus nos abençoe, Deus nos proteja e viva a poesia. Agora eu vou falar sobre a biografia do João Evangelista Teixeira.
João Evangelista Teixeira, conhecido nos meios artísticos e culturais como Joevante, nasceu entre montanhas na cidade de Dom Silvério, Minas Gerais, em 20 de 10 de 1947, onde completou o primário e o ginasial. Era casado com Silvana Leonice Malta Teixeira e tem um filho, Victor Malta Teixeira. Veio para Ponte Nova em 1969, onde completou seus estudos no Colégio Pontinovense e Faculdade de Ciências Contábeis. Seu lado poético, já despertado na terra natal, gerou raízes fortes ao criar laços com poetas como Dr. Zeto, seu patrono e inspirador, Dona Laene, incansável incentivadora, Mauro Ribeiro, Mazarelo Lana. Publicou muitos dos seus poemas no jornal O Pontilhão, de Dom Silvério, onde se destacam Maria da Fumaça, Maria Sem Fumaça, Senhora de Todas as Saúdes, Arcos de Pedras, Andar de Charrete, Bolinha de Gude. Foi premiado na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2005, na categoria Menção Honrosa, com o poema Dois Rios. E no ano seguinte, na categoria Vencedor, com o poema Acalanto. Antes de ingressar na Alepom, foi por ela premiado em 2007, em primeiro lugar, com o poema As Margens Plácidas. Além de contador e poeta, é fotógrafo com várias exposições, entre elas Terra da Minha Gente e Despertar das Cores, em Dom Silvério. Apresenta sempre seus trabalhos poéticos e fotográficos há 12 anos, na Expo Talentos. E vou falar esse seu poema Acalento, o qual foi premiado. Ouvir o fruto florescer, criar formas, desabrochar. Regar os sonhos nunca guardados de todos os encontros e rumores, brisas de laços enamorados, tocados de contos e amores. Revoar em asas de imaginações, de intensas imagens e procuras, afagos contínuos de emoções, outras paisagens e juras. Plantar os risos tantos de magias, ao amanhecer distante e sempre perto, encontros mais sem fantasias, num único instante e certo. Acordar ouvindo o silêncio intenso em chuvas derramadas de afeto. Há um momento novo, imenso, de mãos sussurradas de gestos. Suavizar o que foi no que passou de lembranças abertas e amanheceu. Certeza de que o que se plantou de alegrias completas não fui eu. Hoje vou apresentar a obra de João Evangelista Teixeira. O livro, vou apresentar para vocês os livros dele. Penca de Chaves e As Folhas dos Rios, As Folhas das Águas dos Rios. Eu troquei o nome, mas é As Folhas das Águas do Rio. Joevante, o poeta, o fotógrafo, o amigo, o expositor, contador pontinovense de Dom Silvério, Minas Gerais, premiado pelos trabalhos múltiplos. A poesia de Joevante tem o dom de tocar nossos sentimentos e trazê-los à tona, ora em forma de lágrimas translúcidas e quentes, ora na emoção de um sorriso silencioso. Suas obras, Penca de Chaves e As Folhas das Águas dos Rios, retratam a sensibilidade da alma do poeta Joevante, plena da leveza de sonhos realizados ou apenas passados, de desejos secretos, amores, dores, alegrias, esperança, lágrimas, cores, cheiros e sabores, silêncios e movimentos. Tudo muito real e sutil.
As obras impressionam, não só pelo conteúdo, mas a forma também. São verdadeiras obras de arte. Joevante é uma das expressões mais notáveis da Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova. Parabéns e obrigada, Joevante, por confiar a mim essa nobre tarefa de apresentar suas obras. Essas palavras estão na apresentação dos livros e foram escritas por Gilson, José e Ludovina. Como porta-voz, nesse momento, quero parabenizá-los por descreverem com tanta precisão o nosso querido João. Muito obrigada.